Olá pessoal, eu sou o Marcos e estou aqui com mais uma dica de amigo e hoje vou falar com vocês de um dos meus cineastas favoritos, que é o Krzysztof Kieslowski. Nome difícil de falar, ensaiei bastante, pode acreditar. O Kieslowski é um cineasta polonês, infelizmente já falecido, faleceu prematuramente, mas que no período ali de 1995 até 1994, 95, ou seja, um período de 10 anos, segunda metade dos anos 80, primeira metade dos anos 90, produziu algumas das obras mais belas do cinema. E por que você deve assistir o Kieslowski? Porque ele é um cineasta que, como ninguém, soube tratar de uma visão metafísica, digamos assim, da existência, né? De buscar um sentido para a nossa existência, além das coisas nossas do dia a dia, além da nossa prisão no espaço e no tempo. Então, o Kieslowski foi um cineasta que se lançou na transcendência, acreditando realmente que existe algo mais profundo do que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Questões de destino e etc. Então, sobre Kieslowski, a primeira obra que eu recomendo, na verdade, é um conjunto de obras, né? O Kieslowski, ele era um admirador do Erich Homer, que é outro cineasta que eu gosto muito, e que acreditava nas obras seriadas, né? Então, ele produziu, ainda na Polônia, né, para o cinema polonês, uma sequência de 10 filmes de mais ou menos 1 hora de duração, né? Então, 10 filmes curtos, cada um deles relacionando a um dos mandamentos. Livremente, uma associação bem livre, né? Que ele tratava nos dias de hoje, na Polônia, de 10 episódios que lembravam em algum momento ou nos faziam pensar nos 10 mandamentos. Dlaczego jedni mogą ratować, a drudzy być tylko ratowani? Wie pani? E são 10 filmes incríveis, né? Já com uma trilha sonora sensacional do Preisner, que é o compositor que trabalhava com ele, que compõe músicas assim que parece que veio lá do classicismo, né? Da época clássica, da música clássica, digamos assim. Então, no Decálogo, vamos ter filmes maravilhosos, né? Especialmente o Não Matarás, o que eu mais gostei foi o que se refere a não fazer o falso testemunho, que conta a história de uma alemã que vive nos Estados Unidos há muito tempo, uma polonesa, né, uma escola polonesa que foi exilada durante a Segunda Guerra Mundial, judia, que retorna para a Polônia para procurar a pessoa que, digamos assim, teria entregado seus pais, que era outra grande escola também, né, outro intelectual, mas que ao se recusar a dar abrigo para os seus pais, teriam condenados à morte e ela teria conseguido fugir. Então, vale muito a pena ver o Decálogo. A segunda dica que eu tenho é o filme que praticamente lançou o Kieslowski na Europa, foi uma produção polonesa-francesa, que é A Dupla Vida de Verônica, que é outro filme também maravilhoso, em todos os sentidos. Então, a história são, na verdade, não é uma Verônica que tem uma dupla vida, mas na verdade são duas Verônicas diferentes, uma polonesa e uma francesa, vividas pela mesma atriz, a maravilhosa Irene Jacob, deu até o prêmio de melhor atriz em Cannes com 24 anos, numa interpretação realmente arrasadora, e vai tratar como, de alguma forma, essas duas vidas estão interligadas, como o que acontece com uma aparece para a outra como, digamos assim, um feeling, um sexto sentido, permitindo que uma vá adaptando sua vida em função das experiências da outra e nos mostra assim uma questão de mistério muito grande, né? A vida como um mistério, a interligação da vida. É realmente um filme muito interessante. Também aí
mais firme ainda a trilha sonora do Presley, dessa vez tomando até um certo protagonismo. E finalmente o terceiro conjunto de filmes é a trilogia das Três Cores, essa mais conhecida. A trilogia das Três Cores, então, é um conjunto de 3 filmes que associa as cores da bandeira francesa com o lema, né, da Revolução Francesa e, na verdade, faz uma crítica ao que estava acontecendo com a União Europeia, né? Então, no momento que havia uma grande empolgação com a União Europeia, né, final do queda do Muro de Berlim, etc., naquele afã de que o mundo entraria numa época de paz e fraternidade, igualdade e liberdade, o Kieslowski ousou questionar isso e não assim, fazendo uma crítica dizendo que a União Europeia estava errada, mas dizendo que havia problemas que deveriam de alguma forma ser superadas. Então, para cada item cada lema da Revolução Francesa, ele mostrava um problema real que existia. Então, por exemplo, no Igualdade é Branca, ele já trata da questão do mercado de trabalho, né, das pessoas mudando de um país para o outro, muitas vezes sem conhecer a língua, e mostra como isso pode gerar uma situação de muita desigualdade entre as pessoas. Então, o cabeleireiro polonês e a francesa, o Kieslowski, não poderiam realmente se amar numa situação de desigualdade tão grande em termos de compreensão, até da própria língua. E é isso que ele vai colocar. Apenas quando os dois estiverem numa situação de igualdade é que pode realmente ter uma relação. A Liberdade é Azul mostra a dor de uma mulher, né, que perde o marido e o filho num acidente de carro, e mesmo naquele ambiente todo, então, da celebração, né, da União Europeia, né, um grande tema do filme, ela não está livre, porque nós não nos libertamos dos nossos problemas emocionais, dos nossos sentimentos, né, e isso fica bem patente no filme, né? Ela encontra-se praticamente uma prisioneira de sua dor. Então mostra bem que a política e a solução da União Europeia não vai resolver esse tipo de problemas também. E a Fraternidade é Vermelha, um filme que encerra, mostra a relação de um juiz aposentado, né, que, sem sentido na sua vida, digamos assim, passa a espionar seus vizinhos, escutar através de aparelhos sofisticados que ele tem da época dele de escuta, etc., e fica escutando os vizinhos e tem uma relação muito curiosa com uma jovem, né, tendo por base, por pivô, um cachorro que ela encontrou, que era o cachorro dele. Então, os 3 filmes vão mostrar muito disso. Então, em resumo, por que eu considero o Kieslowski tão importante? Primeiro, porque os filmes dele deixam assim, aquela sensação da presença de Deus. Embora ele seja um católico, o Kieslowski ele não trata diretamente da questão da religião. Pequenos pedaços de algum outro filme do Decálogo ainda pode mostrar uma igreja ou uma coisa ou outra, mas em geral o filme dele ele não fala de Deus, e justamente por não falar de Deus é que a presença de Deus se torna tão real nos seus filmes, mais ou menos como o Tolkien consegue fazer no Senhor dos Anéis, né? Que a religião não é um assunto do Senhor dos Anéis, mas parece que ela está permeando tudo. A questão dos milagres, né? Então, pequenos milagres do dia a dia. Então, Deus se manifesta para nós através de pequenos milagres que muitas vezes levam os personagens à consciência e a retomar uma atitude ou evitar de cometer um pecado. O destino, a providência divina está presente o tempo todo, a interligação dos destinos, né? Personagens misteriosos que aparecem, a visão do amor. Então, nos filmes do Kieslowski, o amor erótico, né, do Eros, em termos sexuais, eles não vingam, acabam
não tendo grandes frutos. Em compensação, o amor aparece em profundidade em vários tipos de relacionamento, entre homem e mulher, pai e filho, professor e aluno. Sempre que ele atinge uma certa profundidade, aparece realmente a ligação amorosa, né? E por fim, uma questão que eu considero decisiva é a presença do mistério. O Kieslowski não nos dá todas as respostas, deixa muitas questões abertas no filme, muitos personagens misteriosos, muitas situações que nos espantam, e ele recusa explicar essas coisas. Então há uma presença de mistério no mundo em que você que tem que procurar uma chave para tentar entender isso, né? Chega até a ser chestertoniano, né? Chesterton dizia muito isso, a presença de mistério no mundo. Se você recusar a aceitar que existe um mistério, você não consegue entender mais nada. Então é através da admissão da existência do mistério que algumas coisas começam a fazer sentido. Então, a dica de amigo de hoje fica no cinema desse sensacional polonês, o Krzysztof Kieslowski. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, dá um like aí, que ajuda muita gente. Um grande abraço e até uma